Tô doente, almoçando, terminando de almoçar. A marmitinha que eu mesma fiz. E Deus me deu que eu falei, vou ligar a câmera, vou gravar, vamos ver o que sai. E assim, tem algumas semanas que Deus tem me chamado a atenção sobre um tema, que é conexão e compaixão. Basicamente essas duas palavras. E há alguns meses, assim, eu venho observando sobre isso. E nas últimas semanas isso foi ficando mais intenso, até porque no começo eu observava algumas coisas e aí eu falava pra Deus, tipo, Deus, isso aqui sou eu que tô sendo muito cri-cri, eu que tô vendo aqui pelo em ovo, ou você tá querendo me mostrar alguma coisa sobre isso? Então no começo eu tava com essa dúvida ainda. E aí joguei pra Deus, e aí ele voltou e falou, não, quero que você preste atenção em algumas coisas sim. E aí eu venho prestando atenção, mas ainda meio sem definições, meio sem... Enfim. Aí algumas semanas atrás eu consegui entender a mensagem, pelo menos no grosso, que era sobre conexão, sobre compaixão. E aí eu comecei a sentir uma necessidade de compreender mais sobre essas coisas. E simplesmente várias fontes, assim, que eu estudo, que eu vejo, começaram a apontar para isso. E aí eu fui buscar a definição bíblica sobre essas coisas e o quanto essas outras fontes que eu tava deparando com esse tema eram coerentes com a definição bíblica dessas duas palavras, conexão e compaixão. E aí eu tava aqui hoje lendo, pensando sobre isso que o Senhor vem falando comigo. E aí eu tava em busca de um exemplo. Eu falava assim, mas Deus, eu queria que você me desse um exemplo. Queria que você me desse um exemplo. E aí o exemplo acabou de chegar. O exemplo acabou de chegar. E o exemplo é o seguinte. O racional antes do exemplo. Eu sentia que Deus vinha me instruindo muito sobre querer me conectar com as pessoas verdadeiramente. E às vezes quando a gente tem alguma situação em amizades que a gente não concorda com o que o outro fez ou desaprova algumas coisas, ainda assim fazer o caminho de reconectar-se e de ter compaixão pelos outros. Porque são diferentes de nós, porque tomam decisões diferentes das nossas, pensam diferente da gente. E aí eu vinha assimilando sobre esse pedido do Senhor pra mim. E aí eu queria um exemplo. E aí, cara, Jesus é o maior exemplo de reconexão e compaixão que a gente pode ter. Porque toda a vida dele, o propósito dele ter vindo pra cá é viabilizar uma reconexão. E o quão compassivo ele foi e é com a gente. De literalmente se pôr no nosso lugar e tentar nos instruir em amor e nos dando princípios e mostrando o caminho ideal, que não é o
Tipo assim, quando a gente tenta fazer isso pros outros, o caminho ideal não quer dizer que é o nosso. O caminho ideal é o caminho do Senhor Jesus. E ele veio pra mostrar. E o exemplo, o maior exemplo que nós podemos ter é Jesus. Porque ele vai em busca da reconexão daqueles que são seus. E ele derrama e ele age com compaixão, não julgamento. Ele não julga a gente. Ele nos dá a compaixão dele. E aí ele salva a gente com a misericórdia dele. Enfim. É isso, bom almoço.